Meus amigos, minhas amigas, neste programa nós vamos comentar o último item da conclusão do Livro dos Espíritos, é o item 9. E para isso, eu vou chamar o meu amigo Alcir Almeida, que nos acompanha nesse projeto desde muito tempo, para que a gente possa ler e comentar. Mas antes eu vou chamar a nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir, último item da conclusão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo, mas muito obrigado mesmo pelo convite para estar aqui participando desse projeto que vai chegando ao final. Agradeço a companhia de cada um de vocês, irmãs e irmãos, que nos acompanharam, já são quase 8 anos, né? Em abril completaria 9 anos. Agora estou na dúvida se são 8 ou 9 anos. Completaria 9 no início do ano que vem. Enfim, Gente. Muito obrigado por estar aqui há 8 anos acompanhando esse projeto, com muita alegria. Eu agradeço a vocês que nos estimularam semanalmente a continuarmos estudando, porque hoje eu posso dizer que o tamanho da minha ignorância é grande, mas nesses 8 anos ela diminuiu com relação ao Livro dos Espíritos. Obrigado a cada um de vocês. É isso, Almeida. Então vamos lá, meu amigo. No item 9 da conclusão, Kardec escreveu assim: os adversários do Espiritismo não deixaram de se armar contra ele com algumas divergências de opiniões sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que no início de uma ciência, quando as observações são ainda incompletas e cada um a examina sob seu ponto de vista, sistemas contraditórios pudessem se produzir. Mas já 3/4 desses sistemas estão hoje tombados diante de um estudo mais aprofundado, a começar por aquele que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se tivesse sido impossível a Deus enviar aos homens os bons espíritos. Doutrina absurda, porque é desmentida pelos fatos. Ímpia, porque é a negação do poder da bondade do Criador. Os espíritos sempre nos disseram para não nos inquietarmos com essas divergências e que a unidade se faria. Ora, a unidade está já feita sobre a maioria dos pontos e as divergências tendem, a cada dia, a se apagar. A esta questão, até que a unidade se faça, sobre o que o homem imparcial e desinteressado pode se basear para ajuizar. Eis a sua resposta. Quer fazer algum comentário ou podemos ir para a resposta? Não, eu queria fazer um comentário. O Haroldo Dutra, Haroldo Dutra Dias. Dutra Dias. Recentemente ele teve num desses programas e ele virou e fala, ele começa uma reflexão muito interessante. Qualquer um de nós dois saímos ali na esquina e alguém fala para nós, uma pessoa qualquer na rua, sai daí porque um caminhão tá vindo te atropelar, né? Ora bolas, qual seria a nossa reação? Eu não vou acreditar cegamente no que a pessoa falou, mas com certeza eu vou olhar em volta se tem um caminhão vindo. Em busca desse caminhão. Né? Ora bolas, eu não vou acreditar cegamente no que um espírito me fala, mas também não vou negar cegamente o que ele vier a dizer. E com isso eu quero dizer que a comunicação, o intercâmbio com os espíritos foi sim, por obra de mau uso dessa capacidade, desse dom, contraindicado durante uma grande parte da nossa história. É fato. Por quê?
Porque nós não queríamos conversar com os espíritos para nos elevarmos, para nos aperfeiçoarmos. A gente quer saber o número da loteria, como queria o pai do Chico. É. A gente queria como é que eu ganho mais dinheiro. A cura imediata de uma doença. De um mal qualquer, É. né? Nós ainda não evoluímos o suficiente para afastar deste intercâmbio interesses menores. Mas o intercâmbio é um fato. Ele acontece. O que devemos ter é maturidade emocional, moral, um comportamento ético quando a gente conversa com alguém do outro lado, né? É só isso que eu gostaria de destacar. O intercâmbio existe, é um fato. E esse comportamento, Almeida, que você está ressaltando que a gente precisa ter diante do processo de comunicação com os espíritos, ele não difere do processo de comunicação que nós temos com qualquer encarnado. Com qualquer encarnado, com uma autoridade, né? Com alguém que esteja em posição de autoridade, enfim. Como é que a gente fala, por exemplo... Com um candidato em campanha política. Não é isso. Como é que a gente falava lá, quando a gente estava lá na nossa... vestindo a farda da gloriosa Força Aérea? Como é que a gente se dirigia aos nossos chefes, a depender principalmente, né, da sua hierarquia? Com respeito, né? Ninguém ia falar com o chefe... Respeito não é subserviência. Exatamente, respeito. Mas a gente não ia falar com o nosso chefe de coisas banais. A gente ia despachar com o chefe assuntos banais? Não. Não, a gente só falava com o chefe coisas de... Né? É assunto de trabalho. Assunto de trabalho, de interesse da organização, de interesse dele. Interesse. Vamos usar o adjetivo mais específico, né? De interesse público. De interesse público. Então, quando nós vamos para uma comunicação, para um contato com a espiritualidade, devemos tratar de interesse espiritual. E não levar a assuntos banais, qualquer coisa. Os espíritos aquela superiores... morena me olhou semana passada, será que ela tem interesse? Poxa vida. Pois é. Não é assim. Não é? Então, às vezes, há quem diga assim, nossa, mas como é então que a gente deve se portar diante de um espírito? Gente, é do mesmo jeito, com o mesmo respeito, com a mesma boa intencionalidade com que a gente age no dia a dia, no contato com os nossos irmãos encarnados. Com certeza. Não difere muito disso. Não. Eu vou repetir a pergunta que ele faz no final do parágrafo. Até que a unidade se faça, sobre o que o homem imparcial e desinteressado pode se basear para ajuizar? E aí vem a resposta. A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem mancha é o que tem maior valor. Portanto, julgai os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. Não vos esqueçais de que entre os espíritos há os que não puderam ainda despojar-se das ideias da vida terrestre. Sabei distingui-los pela sua linguagem, julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico em suas ideias, se nada neles revela ignorância, orgulho ou malevolência. Numa palavra, se suas palavras estão sempre marcadas com o selo da sabedoria que revela a verdadeira superioridade. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, e ele está longe disso. Estais ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade e necessitais das lições da experiência para o exercício do vosso julgamento e vos fazer avançar. A unidade se fará do lado em que o bem jamais se misturou ao mal. É desse lado que os homens se reunirão pela força das coisas, porque eles julgarão que lá se encontra a verdade. Que importam, aliás, algumas dissidências que estão mais na forma
do que no fundo. Observai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e devem vos unir num pensamento comum: o amor de Deus e a prática do bem. Quaisquer que sejam, portanto, o modo de progressão que se admita, ou as condições normais da existência futura, o objetivo final é sempre o mesmo: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazer o bem. Fecha aspas. É interessante aqui, né? Porque ele está explicando, em outras palavras, aquele texto clássico de João, né? Ouvi os espíritos, mas provai-os. Se são de Deus. Provai-os se são de Deus. E aqui a gente reafirma: quando você sai na rua e conversa com alguém desconhecido, você vai provar aquela pessoa se ela é digna de confiança, se ela é digna de você acreditar no que ela fala. Da sua atenção. Da sua atenção também. Não é? Porque, de repente, a pessoa pode estar muito bem trajada, muito bem apessoada, e, de repente, começa a falar uns despautérios. Uhum. O que você faz? Ah, é verdade, é verdade. Muito obrigado. E se afasta. Cai fora. Você não vai ficar arrumando confusão, Uhum. né? Mas, por melhor que seja a aparência, por mais bonito que seja o discurso, se o conteúdo não faz sentido ou me conduz a caminhos que não são os corretos, a gente deve abandonar e seguir em frente. É. Os espíritos são a mesma coisa. E tem um adendo, né, Almeida? No exemplo que você acaba de citar, e foi belíssimo, nós podemos nos enganar com a aparência. Sim. Entre os encarnados. E até pela qualidade do discurso. Pois é, tem a aparência e a qualidade do discurso. No contato com os espíritos, nós não temos a aparência, a não ser para alguns videntes. Nós temos apenas a qualidade do discurso. E às vezes fala muito bem. Exatamente. Às vezes, o discurso, ele é apresentado de uma maneira muito bem apresentada. Mas o que nós estamos falando é de observarmos a qualidade em termos de conteúdo. Porque um despautério pode ser apresentado de uma maneira tão bem apresentável que, se você quiser acreditar naquilo, você acredita. Se você não estiver preparado ou atento para fazer uma análise de conteúdo e não apenas da forma, você pode enveredar por aquele despautério. Uhum. Então, o que o Kardec está nos dizendo, e não apenas para os espíritas, mas para todo mundo, é que, diante do contato com o espírito, não analisa apenas a forma, observa o conteúdo. Aquilo que, se não me engano, que é o Emmanuel que diz: não interessa de onde venha a informação, se ela for correta, se ela for boa, é o que interessa. Não interessa quem está assinando a mensagem, se ela for correta, se ela for consonante com os valores cristãos, é o que interessa. E não a forma e nem quem assina aquela mensagem. É isso. Continuando. Se entre os adeptos do Espiritismo há os que diferem de opinião sobre quaisquer pontos da teoria, todos concordam sobre os pontos fundamentais. Portanto, há unidade, senão da parte daqueles, em muito pequeno número, que não admitem ainda a intervenção dos espíritos nas manifestações e que as atribuem, ou as causas puramente físicas, o que é contrário a este axioma. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ou ao reflexo de nosso pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Os outros pontos não são senão secundários e não atingem em nada as bases fundamentais.
Pode, pois, haver escolas que procurem se esclarecer sobre as partes ainda controvertidas da ciência. Não deve haver seitas rivais uma das outras. Não haveria antagonismo senão entre aqueles que querem o bem e aqueles que fariam ou desejariam o mal. Ora, não há um espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que pudesse querer o mal, não desejar o mal do próximo, nem sem distinção de opinião. Se um deles está no erro, a luz, cedo ou tarde, se fará para ele, se há procura de boa fé, sem prevenção. À espera disso, todos têm um laço comum que os deve unir no mesmo pensamento. Todos têm o mesmo objetivo. Pouco importa, pois, o caminho, contanto que esse caminho a ela conduza. Nenhuma deve se impor pelo constrangimento material ou moral, e só esta estaria no erro se lançasse anátema sobre a outra, porque agiria, evidentemente, sob a influência dos maus espíritos. A razão deve ser o supremo argumento e a moderação assegurará melhor o triunfo da verdade do que a crítica envenenada pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor ao próximo, e jamais um pensamento malévolo ou contrário à caridade, por ter vindo de uma fonte pura. Ouçamos sobre esse assunto e, para terminar, os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Aqui, quer fazer algum comentário? Não. Aqui abrimos aspas, ou melhor, o Kardec abre aspas e traz o conteúdo ditado por Santo Agostinho. Por muito tempo, os homens têm se dilacerado mutuamente e anatematizado em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo-o com tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas haverá por muito tempo ainda escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber, pois, sob a influência de quais espíritos estão as diversas seitas que se dividem o mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência. Jamais excitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riquezas e de honras, nem a avidez dos bens da terra. Só aqueles que são bons, humanos e benevolentes para com todos são seus preferidos e são também os preferidos de Jesus, porque seguem o caminho que lhes indicou para chegar até ele. Fecha aspas, Santo Agostinho. Pois é, né? A colocação aqui, eu acho que é exatamente essa. Não interessa se é espírito encarnado ou espírito desencarnado. Não interessa se é branco, preto, se é homem, mulher, se é alto, é baixo, se é criança, se é adulto. Oriental, ocidental. Não interessa, né? O que interessa é a pessoa é boa, ela é benigna, ela é tolerante, ela realiza o bem em seus atos, ela é uma pessoa caridosa. É benevolente. Né? Se age com humanidade e benevolência para com todos. Estes são os preferidos do Altíssimo. Isso é o objetivo que a gente tem a alcançar, a realizar.
E por serem os preferidos de Deus, são também aqueles bem-queridos, preferidos por Jesus, que não poderia ser diferente, que ele é que realiza a vontade de Deus em nosso planeta, né? E são aqueles que seguem o caminho que o Cristo indicou. É isso que a gente tem que perceber. A doutrina espírita, conforme apresentada e explicada neste abençoado livro, ela fala disso. Fala de, olha, a gente tem que realizar esses objetivos dentro de nós. A gente tem que buscar dentro de nós fortalecer a nossa vontade, a nossa ação, a nossa realização dentro da sociedade, no sentido de conseguir realizar isso para nós e para quem está próximo, para que a gente possa ter melhor qualidade da nossa ligação com Deus, né? Não, mas essa pessoa é muçulmana, qual é o problema? Ela está fazendo isso? Não, mas ele é budista, ele é shintoísta, ele é batista, ele é presbiteriano, ele é luterano, ele é espírita. Não interessa. Aquele ser humano está realizando na vida dele o que o Cristo exemplificou. É o que nos interessa. É o que nós buscamos. Ah, mas é um espírito. As palavras dele, o conteúdo dele está conduzindo a isso? Então, nós queremos ouvir esse espírito. Sim. Ah, não, ele está falando muito bonito, mas está me levando à dissensão. Eis uma palavra que eu ainda não consegui encontrar um exemplo em que isso esteja errado. O que nos divide não é de Deus. Somos todos filhos do Altíssimo. Tudo que é feito, tudo que é falado, tudo que é defendido para nos unir é bom. Tudo que tenta nos separar em pequenos grupos, eu fico lembrando daquela frase do latim, você sabe mais latim do que eu, vai me corrigir? Divide e impera. Vou ficar te devendo essa. Né? Mas era a política do Império Romano. Dividir para conquistar. E continua valendo até hoje, em muitos casos. Continua valendo até hoje. Quando alguém, mas você é isso e ele é aquilo, pronto. Já está buscando a dissensão. Está buscando separar os irmãos. Não, é como se fosse um grande gado. Mas você é zebu e ele é Nelore. Separa. Deixou de ser boi? Deixou de ser touro? Deixou de ser bovino? Né? Eu estou falando isso para não dar exemplos que possam ser mal interpretados. Mas é bezerra. E não vai ser vaca? Né? Caramba, nós somos filhos do Altíssimo. Mocho ou com chifre, a gente é filho do Altíssimo. Com malha branca ou malha preta, nós somos filhos do Altíssimo. Com teta ou sem teta, nós somos filhos do Altíssimo. A gente tem que entender isso. Qualquer discurso que nos separe em gado preto e em gado branco, em gado com chifre ou gado sem chifre, em vacas ou bois, touros, ou seja lá o que for, novilho, bezerra, está separando. Ou seja, o rebanho é um só. É um só. Né? Você está citando o exemplo de bovinos, Jesus se utilizou dos ovinos, né? Falou das ovelhas, mas o rebanho é um só. E Deus... Já que você falou isso aí, né? O ovelha é um só. Cristo tem um das suas muitas parábolas, fala, olha, não existe coisa que mais alegre ao Pai em seu divino reino do que perceber que uma ovelha perdida foi encontrada e voltou para o redil. É isso que interessa. Exatamente. E recentemente eu vi
uma frase que me chamou muita atenção dessa passagem, né? Quando a pessoa diz assim: eu nunca entendi por que Jesus dava tanta importância a uma única ovelha do rebanho. Porque ela é única. Até que essa ovelha fui eu. Ah, Então a gente só vai entender a importância que Jesus dava para salvar uma única ovelha do rebanho todo, a gente só vai saber quando a gente for essa ovelha, né? E nós somos essa ovelha desgarrada o tempo todo, cada um na sua realidade, somos essa ovelha desgarrada. uhum. E é aí que a gente percebe a importância da mensagem cristã, independente por que meio ela venha até nós, quer seja pelo espiritismo, ou por outras doutrinas, ou mesmo fora das doutrinas cristãs, Ou fora de qualquer religião organizada. ou fora de qualquer coisa, mas a mensagem chega até nós. É um chamamento do Cristo. E Jesus não escolhe essa ou aquela forma de nos chamar a atenção. A única coisa que ele escolhe é aquela maneira que vai conseguir tocar o nosso coração. E quando você se sentir tocado por esse chamado de Jesus, não fique escolhendo a bandeira, a cor, a designação. Não, vá, aceite o chamado e vá até ele. E chegue até ele pelos caminhos que lhes for melhor aprazível, qualquer que seja ele. Almeida, nós chegamos ao final do nosso tempo, chegamos ao final do nosso livro, excelente, mas semana que vem nós teremos ainda um último encontro? Façamos. Então, semana que vem nós teremos ainda um último encontro para a gente fechar este projeto aqui da Comunhão Espírita de Brasília. Então, eu ainda espero vocês mais uma vez na próxima semana. Almeida, até lá, obrigado pela companhia. Forte abraço, se gostaram, deixe o like, não gostaram, registrem o que não gostaram. Forte abraço. Até lá.